nessa noite eu quero falar sobre a tragédia do pecado. Porque Deus falou ao meu coração. Não era bem essa a palavra que eu ia pregar. Se fosse depender de mim, Josefa, eu pregaria outra palavra. Mas essa palavra é do coração de Deus para o meu coração. E eu tenho certeza que sairemos deste lugar livre e consciente de que Deus deseja que eu e você vivamos uma vida totalmente livre, porque foi para isso que Jesus veio. Você pode inclinar a sua cabeça? Vamos orar? Você pode orar comigo? Eu quero que você fique à vontade, eu quero que você preste atenção. Sacrifique o seu sono, sacrifique o seu corpo que está indisposto. Sacrifique e diga para Deus: Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Deus. Eu não quero, Senhor, sair daqui da mesma forma que eu cheguei aqui. Eu quero compreender a Tua palavra, Senhor. E que essa palavra, Senhor, faça, Senhor, uma diferença na minha vida nesta noite. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te rendo graças, meu Deus, porque o Senhor é bom. Eu te rendo graças, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade, pela Tua justiça, pelo Teu amor, pelo Teu perdão. Porque o único que se interessou por cada um de nós, o único que nos valorizou, o único que viu tanta imundície dentro de nós, mas foi o único que se compadeceu, foi o único que verdadeiramente providenciou a nossa salvação. Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por ter nos dado o seu Filho amado Jesus. Obrigada, Senhor, por ter nos libertado. Obrigada, Senhor, por essa advertência, Senhor, por essa palavra de advertência. Eu te rendo graças, Senhor, por cada vida, Senhor, que se faz presente neste lugar. Fala conosco. Deus, eu não quero ouvir, Senhor, a minha voz. Eu quero ouvir a voz do Senhor nesta noite. Eu quero, Deus, que nessa noite o Senhor fale ao meu coração. Orienta o teu povo, consciente o teu povo de que esse povo é um povo escolhido pelo Senhor. E o desejo do teu coração é que vivamos uma vida totalmente livre do pecado. Eu te peço em nome de Jesus, e na autoridade que há no nome de Jesus, eu repreendo todo demônio que estiver neste lugar, todo demônio que estiver aqui para perturbar a mente, a nossa mente, colocando dúvida a respeito da sua palavra, colocando, Senhor, incredulidade a respeito da poderosa palavra do Senhor. Eu repreendo agora em nome de Jesus, e eu ordeno agora que todos os demônios do sono, do cansaço, da fadiga, saiam deste lugar agora. Esse lugar é exclusivamente do Espírito Santo. Esse lugar é exclusivamente do Espírito da verdade, o único que comanda as nossas vidas, o único que tem autoridade sobre nós. Seja, Senhor Deus, feita a tua vontade neste lugar. Tomas a primazia deste lugar. Toma a mente dos teus filhos deste lugar. Que a mente de cada um seja controlada pela poderosa palavra do Senhor. Que a poderosa palavra de Deus penetre em nossos corações, em nossa mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor
Encontre, Senhor, lugar em nossos corações, em nome de Jesus. E os que concordam, digam amém. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: nesta noite, Deus tem uma palavra libertadora para o teu coração. Diga: você crê? Vamos ouvi-la. O tema nessa noite é a tragédia do pecado. O texto básico é Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. De todas as tragédias da vida, nenhuma é pior do que o pecado. Pecado é mal. Pecado é treva. O pecado é uma conspiração contra Deus. Repete comigo, diga: pecado é uma conspiração contra Deus. Quando eu peco, quando nós pecamos, pecamos em primeiro lugar contra Deus. Quando eu peco, eu estou conspirando contra Deus. Eu estou dizendo que toda a lei de Deus não é boa. Eu estou dizendo que eu não concordo com a lei de Deus, que a lei de Deus, ela é chata. Ela impõe sobre mim algo que eu não quero. Então entenda isso. O pecado é uma conspiração contra Deus. O pecado é uma quebra da lei de Deus. Todas as vezes que pecamos, estamos quebrando a lei de Deus. O pecado é pior do que a pobreza. Olhem para mim, por favor. A palavra que nos liberta. Entendam. O pecado é pior, entendam, do que a pobreza, do que a doença, do que a solidão, do que a Covid-19, do que a AIDS, do que o câncer. Nos preocupamos com a Covid-19. Nos preocupamos com a AIDS. Nos preocupamos com o câncer. Enfim, nos preocupamos com todas as doenças. Ficamos apavorados por causa da doença. Quando recebemos diagnóstico, caímos o semblante. Mas precisamos nos preocupar com o pecado. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: precisamos nos preocupar com o pecado. Por quê? Essas coisas que eu acabei de citar, necessariamente, irmãos, não nos separa de Deus. A doença não nos separa de Deus. A solidão não nos separa de Deus. A pobreza não nos separa de Deus. Mas o pecado sim. O pecado nos separa de Deus. E o objetivo dessa mensagem
é para que não vivamos em pecado. Porque se estivermos vivendo em pecados, irmãos, estamos afastados de Deus. Deus é supremo bem, mas o pecado é o máximo mal. Aqueles que estão ou vivem no pecado jamais têm comunhão com Deus, porque Deus é luz. E Deus não quer que vivamos uma vida de pecado. Estamos vivendo dias difíceis na terra. Estamos vivendo dias que não estamos preocupados com o pecado. E o pecado, irmãos, tem cheirado mal às narinas de Deus. O pecado do mundo, o pecado da igreja, os nossos pecados têm chegado às narinas de Deus. E isso tem feito com que Deus tem trazido sobre nós advertência para não vivermos uma vida em pecado. Porque não foi para isso que Jesus veio. Ele veio para desfazer com toda a obra de Satanás. Ele veio para assumir o nosso pecado. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Sabe por quê? Porque Deus não te quer vivendo assim. Deus não quer ninguém no pecado. Por quê? Porque o pecado maltrata. O pecado nos maltrata. O pecado traz dor. E o que o pecado causa? Abra, por favor, em Isaías 59, versículo 1 e 2. Quem encontrou pode ler. Eu quero que a igreja participe nesta noite. Leia do jeito que está aí na sua versão, na versão da sua Bíblia. Pode ler, por favor. A Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Diga para a pessoa do seu lado, diga: a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa te salvar. Diga: não importa o que você fez, o importante é que temos um Deus misericordioso e que está com as suas mãos estendidas para nos salvar. Você pode aplaudi-lo? Você pode dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Celebre pelo sacrifício que Cristo fez na cruz no teu lugar. Hoje pela manhã foi pregado aqui sobre a gratidão. Seja grato ao Senhor. E nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas tem um grande problema, o pecado. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouçam. O pecado, irmãos, causa separação entre nós e o nosso Deus. O pecado quebra a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus. Deus, Ele nos ama,
mas Ele odeia o pecado. E podemos até dizer assim, mas eu não estou em pecado, eu não mato, eu nunca matei, eu nunca roubei. Irmãos, há tantas coisas dentro de nós que só Deus sabe. Há tantas coisas dentro da noiva de Cristo que só Deus sabe. E Deus precisa fazer uma sacudida em nossas vidas. Deus precisa fazer algo novo, como cantamos aqui dentro de nós, mudar as nossas vidas, fazer sacrifícios por Deus. O pecado causa dor. Você pode dizer, por que existe? Talvez você já tenha perguntado, por que existe tantas guerras? Porque existe tantas desavenças? Porque existe tantas coisas que eu não compreendo? Está aí na Bíblia. Abre em Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 4, que diz, está aí as respostas para o que está acontecendo no mundo. E há uma necessidade de verdadeiramente pregar a palavra de Deus. Porque o diabo, irmãos, tem maltratado tantas pessoas, tem escravizado tanta gente. Quantas pessoas nas drogas, quantas pessoas na prostituição. E só existe uma solução, irmãos: Jesus. Jesus pode tirar as pessoas dessa situação. Porque quando chegamos diante do Senhor, nós estamos sujos, estamos tão cheios de pecado, mas o Senhor nos limpa. Não importa como você está aqui nessa noite, não importa como você chegou, existe alguém que te ama, existe alguém que quer te tornar livre, existe alguém que se importa com você, existe alguém que te valoriza, existe alguém que deu a sua vida no seu lugar, para você não sofrer, para você não levar essa carga, para você não ser moído por Satanás, para você não sentir dor. E esse alguém está aqui nessa noite. E a Bíblia diz: de onde vêm as guerras, pelejas entre vós? Porventura, não vem disso? Que disso que Tiago está dizendo? Do pecado, guerras, ganância, desejo pelo pecado, desejo pelo poder. Vem disso. De onde vem as guerras? Do pecado, de um querer as coisas dos outros, a saber dos vossos deleitos, que nos vossos membros guerreiam. Olha o que está dentro de nós: cobiça, cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, não podeis alcançar, combateis as guerras e nada tendes, porque não sabe pedir. E aí o versículo 4 diz: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Deus não nos chamou para ser amigos do mundo. Deus nos chamou para ser a luz do mundo. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Ele nos chamou, para sermos livres de todo o pecado. O pecado causa dor. Não é bom estar em pecado. Dói. O pecado maltrata. O pecado nos moa. O pecado dói os ossos.
E foi isso que Davi declarou. No Salmo 132, versículo 3, diz, olha a declaração de Davi. Quem está em pecado, irmão, sempre quer fugir, porque não quer ouvir um conselho. Quem está em pecado foge de Deus, como se pudesse. Não podemos fugir de Deus. Salmo 32, o 3 diz, enquanto, Davi está declarando, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão. E aí Davi continua dizendo, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. O pecado causa dor. O pecado causa separação. O pecado causa morte. A primeira morte que acontece, irmãos, é a espiritual. Você está vivo, espiritualmente está morto. A segunda morte é a física. A separação entre o corpo e o espírito. E a terceira morte é eterna. A separação definitiva de Deus. Não é bom vivermos em pecado. Olha o que está escrito em 1 de João. Primeira de João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8 a 10, que diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Escute, irmãos. A palavra de Deus nos diz: quem comete o pecado é do diabo. O pecado pertence ao diabo. O diabo faz de tudo para eu e você vivermos em pecado. Porque se estamos em pecado, constitui-se inimigos de Deus. Olha o que diz o 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Jesus Cristo veio para que eu e você não vivamos mais em pecado. Diga para o seu vizinho que está do seu lado. Diga: Jesus Cristo veio para não vivermos em pecados. Podemos viver uma vida livre do pecado? Podemos. Está escrito no versículo 9: qualquer que é nascido de Deus não peca, não vive pecando. E é para isso que Deus te chamou e me chamou, para você viver uma vida livre do pecado, livre da cobiça, livre da inveja. A inveja não faz parte da minha e da tua vida. Livre do orgulho. O orgulho não faz mais parte da minha e da tua vida. Livre. Livre, irmãos. Livre.
Jesus nos chamou para sermos livres. Livre, entende o que é isso? Você ser livre de um sentimento que às vezes te domina. O sentimento da inveja, o sentimento do orgulho, da soberba, do ódio. E se acha dono disso. Isso são porcarias. E que Deus não quer que ocupe as nossas vidas. Por isso está escrito: qualquer que é nascido de Deus, você é nascido de Deus, não permanece no pecado. Nisto são manifestos, ó 10, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratique a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Como podemos dizer que somos de Deus, se não amamos o drogado, se não amamos a prostituta, se não amamos o homossexualismo, se não amamos aqueles que estão no pecado. Domingo passado o pastor pregou aqui uma palavra maravilhosa sobre empatia. O pecado maltrata. O que sentimos quando pecamos? O que sentimos, irmãos? O que o pecado causa dentro de nós? Será que traz um conforto? Todo o pecado, ele causa um desconforto dentro de nós. Estamos assumindo a mesma síndrome de Adão e Eva. Deus chega para Adão e diz para Adão: que foi isso, Adão? E jogou logo a culpa em Deus. A mulher que tu me destes, comeu do fruto e me deu. Deus pergunta para a mulher: o que foi isso, mulher? A serpente me enganou. Oh, irmãos, Deus nos chamou para sermos livres. Deus nos chamou para, se pecarmos, confessar os nossos pecados, porque Ele causa dor, Ele causa morte. E como fazer para fugir do pecado? Se desviando do mal. O pastor, certa vez, ele pregou uma mensagem que até hoje está na minha mente. Eu quero me desviar. Mas eu quero me desviar do adultério. Eu quero me desviar da fofoca. Eu quero me desviar do orgulho. Eu quero me desviar da avareza, da infidelidade. Eu quero me desviar dessas coisas, não de Jesus. Precisamos nos desviar. Como fugir do pecado? Se desviando. O pecado vem, se desvie. Se desvie dos convites que você recebe. Se desvie das conversas alheias. Se desvie da fornicação. Se desvie. Porque como fugir do pecado? Fazendo morrer todos os dias a nossa natureza pecaminosa. Todos os dias precisamos crucificar a nossa natureza, porque ela é terrível. A nossa natureza, irmãos, ela só é vencida com oração, com jejum e com entendimento da palavra de Deus. Não podemos dar legalidade à nossa natureza. Ela tem que ser crucificada todos os dias, ao ponto de declararmos, como o apóstolo Paulo declarou: não mais
vivo eu, mas Cristo vive em minha vida. Quem controla a minha vida é Deus. Quem controla os meus pensamentos é Deus. Quem controla a tua vida, igreja, é o dono, que é Jesus. Hoje você não pode mais dizer: eu sou crente, mas eu tenho um facão do meu lado. Hoje você não pode mais dizer: eu sou crente, mas eu não levo desavença para casa. Hoje você tem que declarar: eu sou crente. Pode bater aqui, que eu dou a outra face para você bater. Temos que nos desviar. Temos que fugir do pecado. E a outra maneira de nós fugirmos do pecado é nos encher do fruto do Espírito. A igreja, ela não pode ser cheia de carnalidade. A noiva do Senhor, ela é diferente. A noiva do Senhor é educada, é gentil. A noiva de Cristo, ela é totalmente convertida aos princípios de Deus. E a outra forma de fugirmos do pecado é fazer o que está em Salmo 1. Abra aí, por favor. Diga para o teu vizinho: precisamos todos os dias nos desviar do pecado. Salmo 1, versículo 2 diz: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medite de dia e de noite. O nosso prazer tem que estar na lei de Deus. É prazeroso a lei de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus. A lei de Deus, ela traz saúde para a minha vida. A lei de Deus, ela traz regozijo para a minha alma. A lei de Deus, ela traz satisfação no meu espírito. A lei de Deus, ela faz o homem ser diferente. Você quer viver uma vida maltratada pelo pecado, igreja? Porque Deus não te quer assim. Não é da vontade de Deus você ser esmagado pelo pecado. Deus não tem alegria nenhuma de ver um homem no das drogas, de ver uma mulher na prostituição, de ver uma pessoa mentindo, de ver uma pessoa fazendo maldade para outra pessoa, desejando mal a outra pessoa. Deus nos chamou para sermos diferentes. Deus nos chamou para sentir empatia pelos outros, pelas pessoas que estão sofrendo. E você sacrificar uma tarde de domingo em busca dos perdidos, em busca da sua família, pagar um preço pelo teu marido, pelos teus filhos. O maior testemunho que nós podemos dar é falar menos e agir mais. Essa é a verdade. Falamos demais, irmãos, e o resultado é negativo. Deus quer a ação da sua igreja. Deus conta comigo e com você, porque o pecado do mundo tem chegado às narinas de Deus. E a qualquer hora, irmãos, Deus vai tocar a trombeta. E Ele quer levar um povo limpo, transformado pelo poder da palavra dEle. E o que fazer para vivermos uma vida sem pecado? A primeira coisa que devemos fazer é nos arrepender.
O que você sente quando você peca? Se esconder, irmão, não vai resolver o problema. Colocar a culpa na outra pessoa não vai resolver o problema. Faça como o filho pródigo. Faça como Davi. Você quer ver a declaração de Davi? Abra no Salmo 51. Essa é uma oração que precisamos fazer todos os dias, eu e você. Porque todos nós somos pecadores. Mas Deus não me deu e nem te deu o direito de viver uma vida pecando. Deus deu Jesus para que você não peque mais. Jesus assumiu o meu pecado, o teu pecado, para você não viver mais uma vida de pecado. Olha o que Davi diz para Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Davi estava pedindo a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque só o Senhor tem misericórdia de mim. O que eu quero dizer nessa noite: se você pecou, peça misericórdia a Deus. E o que Ele faz? Ele apaga. Olha o que diz o restante do versículo: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Quando nós pecamos, irmãos, temos que fazer essa oração: Deus, tenha piedade de mim, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Porque se não fosse, meu querido, minha querida irmã, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui, nem você. Então seja grato ao Senhor por Ele apagar os nossos pecados. Seja grato a esse Deus que perdoa as nossas transgressões. Não deixe que as vozes digam que você não é capaz de se levantar, porque o Senhor diz que você é capaz. E Deus diz que Ele perdoa a multidão dos seus pecados. E Ele não diz mais: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. É dizer para Deus: Senhor, eu sou pecador. Deus, eu ainda guardo mágoa. Deus, eu ainda sou avarento e infiel. Eu ainda tenho inveja, eu ainda tenho ciúmes. Deus, eu tenho um defeito dentro de mim. Purifica-me, me lava, me transforma, até que eu não sinta mais essas coisas. Até que eu me alegre com a vitória dos outros. Até que eu vibre quando o meu irmão estiver lá no pódio. Até que eu vibre de ver as prostitutas na tua presença, os drogados na tua presença, porque o mesmo merecimento que eu tenho, eles têm. O mesmo merecimento que você tem, o drogado tem, a prostituta tem, o morador de rua tem, aquele que caiu tem. Faça como o filho pródigo: me levantarei, irei ter com meu pai, e chegando diante do meu pai, eu confessarei: não sou digno. Sabe qual é o nosso problema, igreja? É que quando alguém peca, olhamos com um olhar de desprezo, achando que somos melhores do que aquele que caiu. Enquanto a Bíblia diz: cuidado para que você também não caia, que sentimos misericórdia um dos outros. E quando você aponta
o seu dedo para alguém. Ó, quantos dedos tem para mim e para você? Tem 4. Tem muito mais do que eu apontar o dedo para você. Está na hora de nós, irmãos, viver o que a palavra do Senhor nos ensina. Ter amor por aqueles que estão caídos. Buscar aqueles que estão caídos. Saber por que estão caídos. Ouvir as pessoas. E conscientizá-las de que elas caíram, mas tem uma solução para a sua queda. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Aleluias! Oh, aleluia, aleluias! Louvado seja o Senhor. Olha que oração de um coração sincero, irmãos. O arrependimento é diferente do remorso. O arrependimento, ele produz cura. Ele produz libertação. Ele produz mudança. Mas o remorso, ele produz a morte. Estamos cansados. Deus está cansado das nossas desculpas. Deus quer um arrependimento verdadeiro. E Davi continua dizendo: porque eu conheço as minhas transgressões. Eu tenho que conhecer as minhas transgressões. Você tem que conhecer as suas transgressões. Não culpe Deus por nada. Ele não é culpado de nada. Pelo contrário, Ele é a solução para o meu e para o teu pecado. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, lembre-se disso. Quando nós pecamos, a primeira pessoa que cometemos o pecado é contra Deus. Porque todas as vezes que nós pecamos, estamos quebrando, estamos transgredindo a lei de Deus. Eis, versículo 5, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o versículo 7 diz: purifica-me, purifica-me, Senhor, purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Confesse, pecou, confesse a Deus o seu pecado. Tem algo na sua vida que ainda te torna escravo. Diga para Deus: Senhor, tenho isso dentro de mim, isso me causa mal. Confessa, porque a Bíblia diz que aqueles que confessam alcançam a misericórdia. Está escrito em Provérbios 28, 13. Aqueles que confessam e deixam prosperarão, mas aqueles que escondem nunca vão prosperar. O que fazer para vivermos uma vida sem pecado? No versículo aí 51, versículo 10 a 12 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O nosso coração é puro? Não. Precisamos pedir a Deus. O nosso coração, irmãos, é daqui que sai, é do coração que sai a maldade, é do coração que sai a corrupção, é do coração que sai a ganância. Por isso que temos que pedir a Deus: Senhor, cria em mim um coração cheio de amor, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito.
torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Essa é a oração que devemos pedir a Deus. Senhor, cria em mim um novo coração. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim a alegria da tua salvação. Não retira, Senhor. Devemos retornarmos a Deus. Eu concluo dizendo: olha o que Deus diz para mim e para você em Isaías 1:8 ou 18, talvez seja 18, talvez eu tenha colocado aqui errado, mas Isaías capítulo 1. Deus não te quer você atolado na idolatria. Deus não te quer você atolado no pecado. Pelo contrário, hoje, agora, Ele quer tornar os nossos pecados, como está escrito aqui. Deixa eu ver se é o 18. É o 18 que diz: vinde então e erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados seja como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca, como lã. E se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes, fortes, rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor diz: como se fez a prostituta, a cidade fiel, ela que está cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. O Senhor nessa noite nos chama para tornar os nossos pecados mais branca de que a lã. Então o problema não é o pecado. Deus tem a solução para os nossos pecados. Deus quer nos tornar brancos. Deus quer nos tornar mais alvo do que a neve. Deus nos chama nessa noite a uma vida transformada pelo poder da palavra dEle. Deus nos chama nessa noite para uma vida de mudança, para uma vida mais comprometida com a santidade, comprometida com Deus. Se você quer que Deus torne os seus pecados mais alvo de que a lã, se coloque em pé.